Agora eu quero falar com vocês sobre perpetuidade e legado. Mas para falar sobre perpetuidade e legado, eu preciso falar sobre sucessão. A sucessão ela é muito importante e fundamental na perpetuidade e no legado que vai ser deixado e alcançado por uma família empresária. Ao longo das gerações, a família vai criando, construindo e acumulando patrimônio. Mas as estatísticas não são tão boas. O nosso mercado, ele mostra, dentro da perspectiva nacional, que as empresas não sobrevivem ou passam a sobreviver cada vez menos aos ciclos de sucessão. O que eu quero dizer é, a curva de mortalidade dessas empresas e, consequentemente, do patrimônio das famílias vai ascendendo. Então, sobram menos empresas da primeira para a segunda geração. Algumas ficam pelo caminho e algumas continuam. Quando eu falo de uma segunda transição, da segunda para a terceira geração, menos empresas e, consequentemente, patrimônios permanecem vivos e, assim, sucessivamente, tendendo, no longo prazo, a que esse patrimônio e essas empresas, sobretudo familiares, não existam. A sucessão hoje tem que ser vista como principal e fundamental pilar na garantia da longevidade do patrimônio. Óbvio, quando a gente vai falar de patrimônio, a gente também está falando de cultura, legado, educação. Por quê? Porque não só a perspectiva de entendimento racional sobre aquele patrimônio, sobre aquela empresa que gera riqueza para aquela família, sobre aquele portfólio financeiro alocado dentro ou fora do país, mas principalmente a preservação da cultura e dos valores de uma família. A educação é fundamental. Garantir que todos, ao longo das gerações, entendam a origem de tudo, daquela família, daquele patrimônio, daquela empresa que foi criado. Então, esses dois vetores, muito bem trabalhados dentro do nosso Family Office, óbvio, como dois pilares dos mais fundamentais que alicerçam essa longevidade, eles têm que ser priorizados. A família tem que sentar à mesa para educar as próximas gerações. Garantir legalmente que os documentos fortaleçam as sucessões em termos de evitar os litígios, evitar qualquer das adversidades. E a família precisa garantir de forma inteligente, de forma racional e com equipes especializadas de assessores, consultores, que esse patrimônio seja rentável, que esse patrimônio seja diversificado, que o risco da família dissolver o patrimônio ele seja cada vez mais mitigado e menos provável que aconteça. Então imagina só, dentro da Aston você ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe heterogênea que vai atuar basicamente nos pilares que são importantes e fundamentais para garantir a sucessão. E, consequentemente, como a gente começou a falar, garantindo perpetuidade e garantindo legado. E é importante você saber, mesmo que as estatísticas não sejam pró-longevidade, falemos assim, você tem vários casos de sucesso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim, de empresas centenárias, quiçá empresas milenares, com várias gerações já com sucesso, né, dentro das conclusões das sucessões que aconteceram. Aqui mesmo no Nordeste você vai encontrar empresas com mais de 100 anos, patrimônios que foram construídos pelo patriarca e matriarca há mais de um século, e hoje essa empresa é tocada pela quinta geração. Então é possível, basta ter, primeiro, o entendimento e o desejo dessa família em fazer, e óbvio, depois muito esforço, estando do lado das pessoas corretas, nos objetivos e nas matérias corretas para ajudar esses processos de sucessão, longevidade. A sucessão patrimonial e a sucessão corporativa são temas diferentes. A patrimonial eu estou falando do ativo, do investimento, do patrimônio, e a corporativa eu estou falando da empresa, da família, normalmente. Todos esses pilares são trabalhados dentro de uma estrutura que assessora a família de todos os ambientes e de todas as frentes que a família pode ter, das várias complexidades de uma família crescente em número de pessoas e em número de patrimônio. Então, vem conhecer um pouco mais da nossa estrutura, do nosso Family Office,
vem começar para pavimentar, estruturar esse processo de sucessão, de passagem de bastão, de garantia que essa empresa, que esse patrimônio vai viver mais do que somente as pessoas que construíram e irão ajudar a permanecer isso ao longo da história e ao longo dos tempos.